Fala galera, boa tarde, como vocês estão? Então, gente, hoje eu quero falar sobre religião. Eu ia até colocar no tema desse vídeo, mas eu quero abrir espontaneamente aquilo que eu penso sobre a religião. É o que eu tenho sentido, né? Enfim, uma vez eu até coloquei no meu Instagram que eu não tinha religião, mas em parte o significado de religião ele tem a ver com religar, né? É o homem tentando chegar até Deus. E toda forma de expressão, de adoração, de veneração, de fé pode ser válida, mas quando a gente tenta se conectar a Deus, a gente sempre, muitas vezes, né, a gente sempre busca de forma errada, né? E diante desse pensamento, quando você busca por algo, muitas vezes você busca por coisas cotidianas, coisas dessa terra. E você pode ver toda a história, estou falando da Bíblia, eu vou citar outras religiões, o que a Bíblia acredita, e muitas religiões, elas foram tiradas da própria Bíblia, mas o homem, ele mistifica, ele faz as suas teses, faz as suas teorias, através das suas experiências pessoais, e diz e dita o que é sobrenatural, o que não é sobrenatural, e o que é de Deus, e o que não é de Deus. E esse ego, esse orgulho, também é uma religião. A própria humanidade em si, quando você corre atrás de coisas e espiritualiza Deus, né? Isso pode, a ponto, é claro, Deus não é palpável. A Bíblia diz que ele é imutável, ele não muda de acordo com situações, né? Se a gente for ver nas cartas de Paulo, que fala que muitas vezes quando a igreja ela se desviou, Paulo teve que falar para a igreja voltar à sã doutrina, porque o homem ele é corruptível, mas Deus não. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E nenhum de nós vai saber a dimensão de quem realmente Deus é. E você pode ver na Bíblia, quando Deus ele se revela aos profetas, quando Moisés chega a um ponto né, aquele que Deus entregou as leis, ele queria enxergar a Deus, queria ver a Deus. Porque quando ele enxerga a Deus, ele ia enxergar ele mesmo. Ele ia compreender, por isso que Paulo ele diz que muitas vezes nós não conseguimos enxergar como ele nos enxerga, e Deus colocou a eternidade no nosso coração. Quando a gente chega lá, a esse lugar, a gente vai conseguir compreender de fato quem é Deus, porque a gente está nessa humanidade, a gente está na nossa carne por conta do pecado de Adão. E aí vocês podem dizer, mas qual é a religião a correta? O que Jesus diz, qual é a religião correta? Você pode ver que quando o homem, você vê o Velho Testamento, quando o homem, ele sempre se desvia dos caminhos do Senhor, e Deus, o que Deus faz? Ele levanta profetas para exortar a igreja, ao povo, para o povo voltar, entende? E é claro, a religião ela é importante, que tem a ver com as nossas doutrinas, com o nosso rito de culto, tem a ver com a importância da gente congregar num local toda semana, né? Eu não quero desrespeitar a religião de ninguém, eu quero falar num contexto humano e também no contexto espiritual, e aquilo que eu acredito, como eu vejo tudo isso, diante daquilo que Jesus falou, diante de
diante de tudo isso que a gente está vivendo no mundo, entendeu? Mas qual é a religião correta que Jesus disse? A religião correta é cuidar dos órfãos, viúvas, necessitados e, segundo Paulo, é cuidar principalmente dos da família da fé. Mas se a gente for olhar em tantas, falando agora para os cristãos, em igrejas evangélicas existem tantas placas, tantas denominações, tantas doutrinas. Se a gente não tiver atento àquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, se a gente não tiver atento àquilo que está na Bíblia, a gente vai acabar sendo uma pessoa que absorve coisas da palavra para o seu ego pessoal, para o seu ego próprio. Isso também é errado. Porque, obviamente, que eu vou para mim aprender diante de uma situação, muito melhor eu aprender com os outros do que eu errar e eu aprender diante do meu erro, entende? Mas, diante de tudo isso que eu falei, eu sou evangélico. E eu falei num vídeo, um tempo atrás, que eu não gostaria de ser chamado, eu preferiria ser chamado de cristão do que de evangélico, porque cristão tem a ver com acreditar em Deus, né? Acreditar na doutrina evangélica, bíblica, como os católicos, mas os católicos não acreditam mais no evangelho, mais numa Bíblia de Papa, né? Do que numa Bíblia conduzida pelo Espírito. Ou seja, muitas vezes nós somos mais apegados a fábulas. Não estou querendo julgar a sua doutrina de fé, mas até o próprio evangélico, apegado à sorte, apegado a coisas que ocorreram, a crucifixos. Tinha um rapaz que, falando dessas questões, né, que ele... Toda vez eu ouvi no podcast, eu não lembro se foi no canal, no jornal, no canal de entrevista, que toda vez que ele entrar dentro do campo, ele tinha que 7 vezes se benzer, tinha que 7 vezes contar cada capivara que estava na rua, senão talvez até no treinamento dele, o dia dele não ia soar bem, né, e tal. Então, às vezes por conta de ansiedade, por conta de, às vezes, obviamente que todo mundo, pelo mundo que a gente está vivendo hoje, a gente vai absorvendo estas coisas, né, e gerando dentro de nós doutrinas ou atos de repetições, por conta de, às vezes, doenças mesmo, entende? Por conta... Não que eu estou desrespeitando, até porque eu sou carne, eu tenho também as minhas ansiedades, eu tenho os meus toques, né? Mas a gente às vezes espiritualiza ou nos motiva com coisas que a gente está perdendo tempo. Que nem tem um filme que eu assisti que tinha uma moça que gostava de um rapaz, e essa moça foi na casa desse rapaz... E ele todos os dias, se ele não colocasse todos os ursinhos e os cobertores em cima da cama, ao acordar, o dia dele não ficava bom, entende? E é mais ou menos isso que eu quero dizer. Quando isso entra dentro da igreja, não estou falando que a sorte agora falando da sorte, a sorte é algo inexplicável. A sorte é algo, por exemplo... Então, vamos lá. Então a gente vai criando essas coisas para a nossa vida, para a gente lidar com os nossos demônios, entre aspas, né? Como dizem as pessoas, para a gente lidar com as nossas debilidades, né? Voltando a falar sobre sorte, não é que eu não acredite, mas eu acredito que se a gente for ver, sorte existe no jogo, né? Mas quem tem fé em Deus sabe o processo que levou para a pessoa chegar e conquistar esse algo. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa e eu pude contemplar as bênçãos que ele recebeu, entende?
mas só aquela pessoa sabe que ela viveu. E ela sabia que, em parte, não era sorte, realmente que era Deus que tinha entregado aquilo para eles, entende?